Boa noite, gente boa. Estamos aqui nessa quarta-feira, dando início ao nosso 6º episódio. Então, eu quero aproveitar esse início para agradecer novamente, né, a cada um de vocês que participou, que nos ajudou lá nas redes sociais com os outros 5 episódios. E pedir que você já compartilhe esse link nos seus grupos. Se inscreva no nosso canal, já deixa aí o seu like no vídeo. Nós estamos aqui hoje com uma super entrevistada, super esperado esse dia, né? Há 13 anos ela está no comércio da beleza, né? No ramo da beleza. E vem muita coisa boa por aí, muitas dicas sobre esse segmento da beleza, né, Pedro? Pois é, pessoal. Hoje a gente está aqui tendo a honra de receber a nossa querida amiga Fabiana Miranda, proprietária da Fabimi Cosméticos e também o Salão de Beleza. E Fabiana é uma guerreira, uma amiga querida de todos nós, uma mulher que tem muita história boa para contar. E aproveitando que o Paula falou no início, que é muito importante também, pessoal, segue lá o nosso canal no YouTube, segue nossa página no Instagram, dá o joinha, ativa o sininho, compartilha o link com a família, com os amigos. Ajuda a gente que nós estamos juntos no propósito de dar voz a todos os agentes de negócios de São Pedro da Aldeia. E a gente está aqui para dar as boas-vindas e saber tudo da nossa querida Fabiana. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Bom, e é isso. Vamos contar um pouquinho aí da história da Fabiana. Fabiana, gente, quando eu joguei lá no Instagram, já tiveram muitas perguntas. Então, muito obrigada pela participação. Vou utilizar a pergunta da Paola Vieira, que perguntou quem é a Fabiana. Então, a gente quer começar sabendo um pouco sobre a Fabiana, né? Essa mulher guerreira que alcançou, né, tudo que tem hoje em dia e tem muito mais coisa para alcançar. Então, a gente quer saber a Fabiana lá atrás. Quem é a Fabiana? Bom, a Fabiana lá atrás era aquela menina sonhadora que o empreendedorismo já estava no sangue. Então, isso não tem jeito. Quando a pessoa tem um empreendedorismo, ela sabe o que ela quer alcançar. Então, desde muito cedo, eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade e dali eu não parei mais. Então, a Fabiana lá de trás vem crescendo degrau por degrau. Hoje, né? Eu vou falar um pouquinho, vou voltar lá e vou manter a história aqui. Hoje eu me sinto, assim, realizada, gente. Assim, eu sou muito grata mesmo. Uma semana pra cá eu consegui terminar a minha casa e eu falo muito assim com meu esposo e minha família. Eu nunca pensei que eu teria uma casa dessa. Não passava na minha cabeça naquela Fabiana lá atrás de 12 anos nunca, porque aquilo ali era uma realidade de TV, né? Então eu busquei. Então acho que quem acredita e tem um propósito, alcança. Eu sou essa moleca, como vocês sabem, brincalhona, eu não perco a minha essência nunca. Eu costumo falar que meu sobrenome é Sorriso, não tinha que ser Miranda, porque eu vivo sorrindo, tudo pra mim tá ótimo. Então eu acho que essa parte de trazer essa felicidade comigo me faz bem e motiva a não parar. Então, a Fabiana, ela é muitas coisas, mas resumindo, eu acho que eu sou sorriso, eu sou alegria, e isso que é bom levar para as pessoas, deixar esse legado. Legal. É muito bom. Antes de qualquer apresentação, vem a essência, né? Sim. Então, isso é bacana demais. Fabiana, você é nascida e criada aqui em São Pedro? Nascida e criada em São Pedro. Criada no bairro São João. Eu sou lá do bairro São João. Nunca mudei de cidade, de lugar. Ali onde é hoje o meu salão, a minha loja, era a minha casa. Legal. O bairro São João é um bairro querido, grande aqui em São Pedro. Bairro que é referência, tem muito comércio bom. Né? A galera lá, muita gente boa. Muita gente boa. É verdade. E Fabiana, como é nascida e criada lá, conhece todo mundo conhece Fabiana. E Fabiana já saiu, inclusive, de São Pedro da Aldeia. É conhecida na região dos lagos, no estado, e a gente vai saber todos os detalhes. Você disse que você tem um empreendedorismo na veia, né, que você sempre sonhou. Né? Como que foi esse início? Da onde começou? Qual foi seu primeiro negócio? Então, tudo começou, eu trabalhava aqui em São Pedro numa clínica, né, como atendente, e em uma das minhas viagens, eu viajando, eu comecei a ver aqueles express de unha. E aí eu falei assim, gente, lá em São Pedro não tem.
eu vou abrir o primeiro. Só que sem R$1 no bolso. Eu era assalariada. Na época eu vendia uns planos de saúde, ganhava comissão. E eu sou danada, assim eu fiquei. Eu já fazia a unha. Falei assim, eu vou abrir. E aí eu comecei a juntar dinheiro lá com meus planos que eu vendia e tal. E abri o meu primeiro salão X-Splash de unha nessa rua aqui do podcast. E foi meu primeiro salão. E deu super certo. Isso foi em qual ano? Ai, Pedro, ano não vou lembrar agora. E aí... Foi meu primeiro salão, já de cara, que eu acho que tinha 8 manicures trabalhando pra mim. E, tipo assim, sem R$1, isso é empreender mesmo, meter a cara. E assim eu fiz. E aí as clientes gostaram dessa ideia de vir fazer a unha sem hora marcada. E quem era a Fabiana aqui dentro do centro de São Pedro? Ninguém me conhecia, nada. E começaram a gostar e me pediram pra fazer cabelo. Só que eu falei assim, poxa, vai fugir da minha proposta. A minha proposta era um express de unha, não era colocar cabelo, secador, barulho naquele ambiente. Misturar. Então, já com muito trabalho, porque mesmo abrindo esse salão, eu não saí do meu emprego. Porque eu falava assim, qualquer coisa, o meu salário vai bancar o aluguel daquele lugar. E as coisas foram fluindo e eu realmente tive que sair. Nessa época, eu tinha comprado aquela baratinha da Ford. Eu nem lembro o nome daquele carro. Era velhinho, ele me ajudava, batia tudo com aquele carro. E aí eu peguei e falei assim, meu amigo, chegou a hora de você ir, porque eu preciso crescer. E assim eu fiz. Eu dei a minha baratinha e desci ali lá para baixo, próximo a Passo Feliz, com 2 salas separadas. Eu lembro. Uma era o espaço só de unha e a outra do cabelo. Então eu não perdi a minha essência ali. Então eu consegui ter um salão onde fazia cabelo e o outro espaço de unha. E começou a crescer novamente. Conquistei uma Uno 91 novamente. E aí eu com a minha Uno para cima e para baixo, 91. E foi indo. Até que eu engravidei e veio a minha primeira filha, a Lara. E eu tive uma gravidez de risco e eu não fazia cabelo ali. Eu só empreendi. Nesse período você era a empresária somente, né? Somente. Entendi. Colocando pessoas para trabalhar para mim. E eu tive que ficar ausente, tive um parto prematuro, tive que ficar ausente e dar atenção para minha filha. E aí foi aonde veio a queda. Eu falei pro meu esposo, eu preciso fechar, porque o dono, quando não está presente, o negócio não anda. E aí foi aonde eu fechei. Eu já estava casada nessa época e tinha essa casa lá, que era minha de solteira, fechada. No vermelhão, telhado brasilite, tudo muito humilde, gente. Muito humilde. Eu vim de uma infância super humilde. Eu costumo falar para minhas clientes e eu amo contar isso. Eu passei por um período que nem banheiro eu tinha nessa casa. Eu fazia minha necessidade num balde. Eu tomava banho na mangueira. E hoje, quando as clientes chegam lá no meu espaço, eu tenho orgulho de falar isso, porque às vezes a gente não sabe da vida de cada um, o que passa. Sim. Então isso é motivação para as pessoas. Sim, até por isso a gente costuma falar desse programa também. A intenção justamente é essa, de ver o por trás, o que está por trás da Fabiana de sucesso hoje, né? Sim, porque as pessoas olham e só vê o hoje. Poxa, mas não sabe a história, a trajetória. Como muitas pessoas, vocês já devem ter ouvido em alguma oportunidade. Nossa, foi rápido, né? Foi tão fácil que você... Não é fácil. Tudo é um processo. Tudo é um processo. Quando você engravidou e a sua gravidez foi de risco, você teve que fechar as duas. Porque você não conseguia estar presente. Não, as duas, né? Sim, e aí a gente não entende os planos de Deus. Deus, ele fecha aquela porta e a gente não entende. Eu não queria fechar. Eu precisava, eu não queria. Mas aí a gente sempre depois entende o porquê. E Deus fechou, como eu falei, eu não era cabeleireira. E a Lara nasceu com 1 mês, eu amamentando. Eu falei, mãe, estou indo fazer um curso de cabeleireira. Toma aqui, fica com ela pra mim. E assim eu fazia todos os dias à noite no Senac. Só que eu comecei... observar assim, eu não vou ser uma cabeleireira como eu via naquela época. As cabeleireiras não tinham oportunidade, elas ficavam aqui na cidade, ela fazia aquele curso do Senac e aquele salãozinho ficava o resto da vida ali. Eu falei, não, eu vou ser diferente. Eu quero inovar. E assim eu terminei, foi 1 ou 2 anos lá meu curso, e já comecei a mudar a cara daquela casinha simples.
Já reformei, botei o piso, comprei. Você estava morando ali ou? Não, eu já morava na época em Cabo Frio, porque eu já tinha casado. Aí eu fui um período curto que eu morei na casa lá com meu esposo. E a casa fechada ali? Até vim para São Pedro novamente. Esse e a casa serviço fechada. Inicial que você colocou lá quando inaugurou aqui na rua. Sim. Quando a na gente rua diz principal. a rua aqui do programa, é a rua do antigo Beco das Massas, a rua atrás da igreja matriz, bem aqui no centro mesmo. O serviço era de unha express. Isso. Unha sem hora marcada. Porque você falou que não tinha isso em São Pedro. Não, então você foi pioneira nesse segmento. A colocar. Legal. E quando eu desci para Passo Feliz, aqui eu acho que eu tinha 8, lá eu já tava com quase 15 manicures. Antes era só por hora marcada. Não, sempre foi assim, hora marcada. Foi... Até hoje. Hoje tem outros express aí também. E ali, quando eu desci para Passo Feliz, já tinham 15. E sabe o que é legal, que eu tenho orgulho em falar aqui hoje nesse podcast? 15 meninas que me idolatram até hoje, aonde me vê. Olha, Fabi, tô muito feliz pelo seu sucesso. Marcante. Foi marcante. E é muito bom, como eu falei para vocês, a gente deixar legados bons. Então, isso eu faço questão de carregar comigo. Uhum. E aí, eu fui reformando lá no bairro São João. Para mim, realmente, eu confesso que foi muito difícil. Eu ter que abrir um salão no bairro São João. Não, eu não queria, eu tava no centro. Sim. E ali, como eu já tinha tudo, que eu só coloquei naquela casa, era muito mais cômodo eu reformar. Mas aí, como eu vim de uma gravidez, eu nunca usei cabelo cacheado, né, Paulo? Eu usava liso, eu usava esses mega rés, implantes. Isso é uma outra coisa que te marcou também, né? Que me marcou. Mas como eu vim de uma gravidez, não podia colocar química no meu cabelo. Então, eu realmente tive que conhecer o meu cabelo de verdade ali. E aí, eu falei assim, poxa, minha filha nasceu toda cacheadinha também. Eu falei assim, não tá certo isso eu alisando. Que referência minha filha vai ter? Legal. E aí eu cheguei em casa novamente e falei pro meu marido, olha, eu tô desistindo desse negócio de unha e fazer cabelo loiro. Eu estou indo fazer cabelo cacheado. Ele riu. Eu falei assim, sério, eu vou fazer cabelo cacheado. Ele, Fabiana, mas ninguém usa cabelo cacheado. Ninguém faz cabelo cacheado. Isso há aqui. 9 anos atrás, né? Não, a moda dos cachos tem 2 anos aí que viralizou. Mas há 9 anos as pessoas não se assumiam, não aceitavam o seu cabelo. Verdade. E aí eu falei assim, sim, é o que eu quero. Eu vou fazer cabelo cacheado. E assim eu fiz, Pedro. Meu salão todo montadinho. Eu ficava ali na porta do bairro São João chamando as pessoas que passavam na rua. Deixa eu fazer seu cabelo de graça. Ninguém queria, tinham medo. Ninguém deixava. Algumas aceitavam, outras tinham medo. E então surgiu... E assim meu nome foi indo, que as pessoas começaram a ir, a gostar. E foi indo, até que eu participei de uma campanha na época para ajudar uma amiga. E eu dei o meu serviço de graça para ajudar essa amiga. E aí foi onde eu viralizei, porque todo mundo gosta quando é de graça. Mas, na verdade, meu marketing foi aí. Legal. Isso, mas não foi marketing. Na época, eu fiz realmente porque eu queria ajudar a minha amiga. Foi quando eu viralizei que eu ofereci um serviço que eu tenho vídeos até hoje no meu salão. Lotou, filas e filas e fila. E aquilo ali começou a fluir. Eu só precisava que fosse uma vez. Porque eu sabia que iria gostar, que ia indicar a prima, alguém da família. Então, aí, há 9 anos, então, você se especializou naquilo que é a sua essência. A minha essência. E desde então, você também tá aí com o seu cabelo cacheado. Não mudei mais, não consigo mudar. Eu lembro de você cabelo liso. Nem parece você, Fabiana. Não, tive muitas resistências, porque... eu também estar em pé na porta do meu salão e eu sempre, Paula me conhece um pouco, sempre tive muito bom gosto nas minhas coisas. Não era porque eu estava no bairro que eu queria ter um salão, como eu falei no início aqui para vocês, como se fosse aquele chamado salão de bairro, que a pessoa você queria levar para o seu próprio bairro também uma coisa nova, né? Inovar, por que não? E uma coisa também que nós cacheadas, a gente carrega muito, é aquela coisa de... lá atrás... Nós não tínhamos um salão sofisticado para ir. Se vocês repararem, era salão só... tá fazendo loiro. Então, eu falei assim, eu faço questão do meu salão ser muito elegante, muito bonito, porque eu acho que hoje em dia a gente vive numa democracia de direito de todos. Todo mundo, né? Ser bem atendido assim. Todo mundo merece. Ter um café gostoso sim, um bolo, um cappuccino. Eu faço questão. E assim, aí é isso, resumindo... A história, porque é longa. A história grande de quem é a Fabiana. E como começou a trajetória. E, Fabiana, você
colocou que pela segunda vez você foi pioneira, né? Pioneira. Tanto na Unha Express e no Cachos. quanto nos cachos aqui. Isso eu digo em relação a São Pedro da Aldeia. Sim. Teve algum salão fora naquela época, quando você iniciou aqui na região dos Lagos? Você sabia de algum ou não? Sim, tinha um que não, ele ainda existe, mas eu ainda hoje sou maior do que ele. E ele era questão de cacheado, muito maior do que eu. E outras hoje, parceiras amigas que começaram também. Eu hoje ministro curso para incentivar, porque eu costumo falar, eu sou uma só. Então a gente tem que espalhar a semente, porque eu quero plantar cacheadas na região dos lagos, como eu falo. E como você falou no início, eu acho muito legal. Eu sou só a Fabiana na minha cabeça. Eu sou brincalhona. Eu ando na rua, as pessoas me param, é ela. Como se eu fosse a famosa. Eu acho isso muito legal. Porque você criou a sua marca, né? Isso é reconhecimento de trabalho. De trabalho. Pra você ter uma ideia, no sábado, o meu salão, é muito difícil, assim, hoje você conseguir um horário. Sábado, ele estava fechado. Uma caravana de Araruama. Não sei quantas pessoas. Vem gente de Rio das Ostras. Araruama, eu tenho muito público em Araruama, porque eu já tô até vendo Araruama. Vocês estão precisando de um Fábio aí, que realmente é gigante, cara. A gente vai chegar nessa pergunta aí de expansão. Mas, Fabi, você disse que ir para o bairro São João foi um desafio para você, né? Foi. Porque você saiu do centro para ir para o bairro São João. Lá no bairro São João você ganhou notoriedade. Sim. E colocou que há 2 anos que entrou essa moda do cacheado. Uhum. Esses 7 anos foram anos difíceis. De superação, provavelmente, que você tinha que buscar ali dentro do que era possível, se reinventar, trazer novas tendências. Sim. Você manteve a unha? Não. Quando eu resolvi assumir os cachos, eu tirei tudo do meu salão e eu só faria cacho. Naquele dia eu falei. E naquele dia eu comecei a me especializar e também naquela época não tinha especializações em cabelo cacheado. Eu tive que aprender mesmo na marra, testando no meu cabelo, e novas pessoas já começaram a vir trabalhar para me ajudar. E aí começaram a surgir cursos. Tem curso em São Paulo. Eu ia lá e fazia. E falo para vocês, naquela época, um curso lá em São Paulo custava em média R$5.000. Não era barato, era muito caro. E eu me apertava, mas eu estava lá fazendo. Então, esse é um diferencial que, como eu falei, eu não me acomodei naquele curso do Senac e fiquei tentando aprender em cliente. Como hoje, assim, em várias... A internet ela é muito boa, mas se você não tomar cuidado, tem várias pessoas que fazem curso em YouTube e se acham profissional na área. Uhum. Então, isso eu deixo bem claro, assim, como exemplo, que eu nunca parei, eu me especializei mesmo. Uhum. Se entrava, X era das contas dos salões, X não era para mim, era para o meu investimento, porque curso é sempre investimento. Então, você já deixou até uma dica para quem está estudando o segmento, para quem está começando, que tem que sempre buscar especialização com quem entende realmente do processo. Sim, e queria eu ter hoje... Tem muito golpe por aí, né, muito golpe. Queria eu hoje ter essa oportunidade que elas têm hoje, a quantidade de curso voltado nessa área. Cresceu muito. O ramo da beleza, ele cresce, Pedro, todos os dias. Está crescendo demais, demais, demais. Então, eu acho um mercado muito legal. Igual na época da pandemia. As mulheres, elas... ficaram loucas, elas precisavam fazer suas unhas, porque fazem toda semana. Então, quem trabalha nesse ramo... Fideliza, né? É um ramo que você consegue ter com a cliente fixa, né? Sim, isso aí. Legal. Aí, Fabiana, então você teve o período lá das unhas, só da unha. Teve o período de cabelo com unha. Sim. Teve o período que você ficou, né? Por conta da sua gravidez. E aí veio a ideia do cacho, né? E aí, como que foi pra você? Porque quem não sabe, né? A Fabme. Tem quanto tempo que você criou essa marca? Tem 2 anos. Eu acho que tem 2 anos. Eu fiz... Aí eu vou chegar lá. Nesse meio tempo, não era só cabelo ali. Aí eu entendi que, naquela época, não tinha o profissional que fazia cacho e não tinha o produto para cabelo cacheado. Então eu falei, vou desenvolver a minha marca. E aí, de novo, meu marido falou, você tá doido, tá blefando.
Eu falei assim, vai embora minha Uno 91. Eu sempre dei num dos meus carros. E eu falei assim, sabe por quê? Ela vai e Deus vai mandando cada vez outro melhor. E assim eu fiz. Apliquei minha Uno 91 numa linha. Linha essa hoje que, graças a Deus, eu vendo muito, é sucesso. As minhas clientes saem de lá com o produto Fábio na mão. Tem 1 ano que o meu produto não está nas prateleiras e eu vou chegar aí. E então eu comecei a vender também muito produto e cabelo. Produto e as clientes, assim, acreditando mesmo, de verdade, no meu trabalho e não usavam outras coisas. Somente produto Fábio, que na época era Fabiana Miranda. Então, tem 2 anos atrás, eu realizei Eu entendi que eu estava crescendo. Foi quando eu fiz a reforma do salão. O salão começou a crescer. E aí eu pensei, eu invisto aqui ou eu saio daqui? Então, aí com muitas conversas, muitas pesquisas, não, investe porque aqui é seu, então vamos ampliar. Assim eu fiz o 2º andar do salão, deixando estrutura para o 3º. Isso é um sonho meu, que esse ano eu acho que ainda vou conseguir concretizar. Não sei se é o 3º, mas é um sonho que quem começou a ouvir minha história do início eu fui aquela Fabiana de 12 anos, jovem aprendiz, que eu já contei um pouco da minha história. E eu fui aquela menina que eu tive a oportunidade. Sim. Então, eu preciso dar oportunidade para outras meninas. E hoje, com o potencial que eu tenho, eu já pensei em procurar ajuda em órgãos públicos. Eu tenho um projeto assim, assim, assado. Mas, assim, é tudo muito difícil. Então, eu sei, eu mesmo vou fazer esse meu sonho acontecer. Eu já estou planejando. E eu pretendo abrir uma turma para meninas entre 16 e 18 anos a se tornarem cabeleireira. Eu vou profissionalizá-las. Legal. Gratuito. Então, esse é um sonho meu, é um projeto que eu vou começar a implantar a partir do mês que vem, que eu estou trabalhando. E se Deus quiser, vai dar certo, porque tudo que você idealiza dá certo. Não, com certeza vai dar certo. Você vai transmitir o conhecimento que Deus te proporcionou. As oportunidades. Poder aprender. E, Fabi, nessa sua venda dos produtos, você falou que vai colocar daqui a pouco porque que os produtos não estão atualmente nas prateleiras. Você fazia muita venda, né? Que você colocou que você tinha venda e a prestação de serviço também. Sim. Depois ela começou a ter venda, né? Ela fazia os cabelos e aí ela começou a ver que ela tinha que fidelizar também, né? Entregar um serviço completo. E aí veio a marca dela. E esses produtos provavelmente eram vendidos para todo o país. Você fazia venda fora ou só venda a balcão? O pensamento ainda por isso toda essa mudança agora. O pensamento ainda não era esse há 9 anos atrás. A internet, ela foi modificando com o tempo. Mas agora, assim, depois da pandemia, ajudou muito essa questão do online. Mas eu não tinha essa visão, Pedro. E aí eu fiquei Fabiana Miranda. Há 2 anos atrás, como eu mudei o Fábio, eu falei pro meu esposo, novamente, que eu sempre é uma pessoa que é o meu companheiro, eu converso muito. Sim. Falei pra ele, eu acho... Nesse meio tempo, eu já tinha conseguido meu ideia, tá? Vamos lá. E o meu sonho era o Sportage. Meu sonho... Eu era pequena, eu falava assim, eu quero esse carro, eu quero ter um Sportage. Mas como lá no início, a casinha... Sportage é 2 baratinhas. Pegar 2 Ford cá, dá um Sportage. Lá no início, aquela conversa, tipo a casa, não, nunca vou ter um carro desse. Enfim, aí eu falei pro meu esposo, eu sei do conteúdo que eu tenho aqui dentro desse spot, só que ele não vende. Eu quero expandir. As embalagens, nós que somos mulheres, a Paula vai entender, a gente compra pela embalagem. É tipo, você vai comprar um doce, você vai olhar o prato, então você vai olhar, eu tenho vontade, eu quero comprar. Sim. E eu comecei com essa ideia. E nessas minhas viagens de muitos cursos, eu viajei para muitos lugares. Eu acho lá em BH uma cidade ampla no ramo da beleza, bem legal, São Paulo. E eu sou muito observadora. E aí eu encontrei esse escritório que me deu todo esse suporte e fez a mudança do Fabiana Miranda para o Fábio. Eu procurei eles, uma empresa muito legal, muito bem reconhecida. Eles criaram aí a marca Oreo, Bis, você tem noção? Nossa. Eu sou danada quando eu quero alguma coisa, só que assim... Persiste. Tem que ter paciência. E eu já tô 1 ano assim, mas agora ela vai. Aí eu peguei e procurei esse escritório e falei, olha, eu sei do produto que eu tenho, só que ele não vende.
Aí deixei lá. Eles me deram um prazo de 3 meses. Aí o responsável me procurou para começar. Ele é muito simpático. Fabiana Miranda, caixa de todos os estilos, não vende, minha filha. Você tá imaginando shampoo no banheiro das pessoas? Fabiana Miranda, caixa de todos os estilos. Várias franquias de Fabiana Miranda, caixa... Ah, já tô até enjoada só de falar. Aí eu falei assim, né? Cansativo, sim. Ele falou assim, pois é, você não me pagou pra isso, não. Mas você, a partir de hoje, vai virar a Fabme. Aí eu falei assim, gente, o que é Fabme? Ele é a abreviação de Fabiana Miranda. Gente, por que eu nunca pensei nisso antes? É aonde a gente, quando é empreendedor, a gente não pode deixar de investir. Eu paguei, eu sei que foi um investimento alto. Mas olha o que o cara me trouxe de primeira. Eu nunca parei para pensar nisso. E realmente, a sua marca, o seu nome, é o que você vai criar. Se você quer crescer, é o que você vai criar daqui para frente. Sim. E realmente, um nome muito extensivo fica cansativo. E aí surgiu o Fabme. E aí, já gostei do Fabme, eu falei, agora eu vou ter que fechar com essa empresa para os rótulos, as embalagens dos meus produtos. Foi quando eu mudei de fábrica, mudei tudo e comecei a levar propostas. Olha, eu quero um produto que seja vegano, que não vai agredir tanto o cabelo da minha cliente, eu não quero que tenha tanto álcool. Comprei um curso de ler rótulo. Eu não tenho um curso de química, mas eu falei, eu quero aprender tudo que está escrito naqueles rótulos. Legal. Aí comprei. E isso a internet é muito boa. Ela te dá essa oportunidade dos cursos online. Então você vê que eu já não fiquei só mais fazendo cabelo. Você entrou para um outro ramo. Um outro ramo. Ali no seu salão, embaixo é uma loja, né? De cosméticos. Em cima o salão. Sim. Essa loja de início não vendia ainda marca, ou vendia já a sua marca? Já vendia já também. Já começou? Sim, aí a minha marca está... Essa loja de cosméticos surgiu porque a proporção de clientes é muito grande que entra lá no meu salão por dia. Então, eu tive a ideia, por que eu vou ficar mandando elas para outro lugar? Elas irão encontrar tudo aqui dentro. Legal. E assim eu fiz. Aí eu vendo da maquiagem ao esmalte, a produtos de cabelo de todas as marcas que eu acredito e recomendo, indico. Então, a minha tem 1 ano que não está na minha prateleira porque eu tive que sair porque parece ser rápido. Só em eu trocar o rótulo e a embalagem, eu preciso de nova autorização pela Anvisa. Então, isso requer tempo. Anvisa, projetar, até que eu escolhi minha própria embalagem, então até que manda produzir. Então, tem todo um processo realmente demorado. E fiz teste de mandar vir já numa embalagem que, antes de procurar essa empresa, eu mandei criar, tipo, rótulo nessas gráficas, mais simples. Sim. Faz aqui. E foi sucesso. Quem tá vendo hoje esse podcast conhece a tal gelatina da Fabme, que quando chega é surreal. Se eu abrir o Instagram, quando que vai chegar essa gelatina? Eu falei, meu Deus do céu, isso é muito bom de ouvir. Essa gelatina é tipo depois que lava? É o que eu uso no meu cabelo. Eu usei hoje. Pra finalizar? Pra finalizar. E eu acordo, durmo durante 4, 5 dias assim. Eu não molho meu cabelo todo dia, porque o cabelo cacheado, ele dá muito trabalho. Então é isso que toda cacheada ela quer. E assim foi feito e quinta-feira eu estou indo para a fábrica, eu falei para Paula, eu vou estar embarcando eu quero estar lá pessoalmente, ver vazando todo o processo. Todos os produtos, rotulagem, eu quero estar lá porque foi assim, realmente uma história muito legal, eu acompanhei e eu falei assim, eu faço questão. Para quem não conhece, sim, tem uma ideia que... É difícil. Sim. Você criar o seu produto, a parte química, a parte de vasilhame, a parte do material, de exposição, distribuição, tudo. Isso pra gente já acho que é difícil pra caramba. Imagina viver isso, é muito mais difícil, tem muito mais burocracia, né, Fabi? Muito mais. E assim, tava tudo já pronto. Tanto é que 1 ano você já tá super ansiosa e tá demorando ainda 1 ano para conseguir fazer essa distribuição. Porque assim, aí E você acredita que em quanto tempo vai conseguir concluir esse processo? Eu já de manhã tava em ligação com a fábrica, foi um dos motivos. Eu não iria pra fábrica, não estava nos meus planos agora. Mas eu falei, não sou eu quero estar lá, eu quero ver como é o processo. Essa fábrica é terceirizada? Terceirizada, eu quero ver... E ela terceiriza para empresas que querem lançar seus produtos? Seus produtos. Legal. Esse escritório de Belo Horizonte é um escritório que dá toda o suporte consultoria também. Nesse sentido? Toda. De marca? De marca. De fabricação de produtos Legal. próprios? De fabricação de produtos
eles não dão esse suporte. Ele cria a embalagem, a marca. Eles até desenham. Se eu quiser um tipo de embalagem diferente, eles fazem e mandam para uma outra fábrica. São vários processos envolvidos aí para ter, sim, a sua marca. Foi o que a dona da fábrica conversou comigo. Esse primeiro processo demorou, os próximos. Agora é só produzir, precisa vender. E eu não estou lançando um produto só. Eu estou lançando mais de 8 ao mesmo tempo. Esse primeiro, antes de virar Fabme, no caso, aquele primeira leva, era o quê? Só para lavar? Não, era shampoo, condicionador e creme de pentear. 3 produtos. Hoje eu estou fazendo toda uma linha extensiva de tratamento, onde tem hidratação, nutrição, reconstrução. Legal. Eu vou ter mousse. É um tratamento de cabelos, mesmo. óleos vegetais, óleo reparador, shampoo, condicionador. E vários tratamentos, acidificante. É porque não é muito assim a praia de vocês, mas... Lá no seu salão, elas vão... E como que é o processo ali? Porque eu sempre fiquei em dúvida. Uma coisa que a gente que não faz, tem a dúvida. Tipo, eu vou lá o quê? Toda semana? Elas vão toda semana? Ou vão de vez em quando? É bem legal. Hoje eu quase não consigo mais atender porque eu estou envolvida em outras coisas. Tem a loja, mas eu tenho uma equipe maravilhosa que eu tenho que falar aqui da minha equipe. Porque sozinha a gente não chega a lugar nenhum. O processo a cliente chega, ela vai lá... Depende, eu tenho 2 trabalhos que eu ofereço hoje no meu salão. É um trabalho que faz a química, porque tem muitas cacheadas que não gostam do volume. Então, eu tenho uma própria química também, que eu consigo reduzir sem perder os seus cachinhos. Então, esse é um dos trabalhos mais procurados. Como se fosse um alinhamento, assim? Como se fosse um alinhamento que vocês fazem. Então, esse é um dos trabalhos que eu fidelizo, porque com 3 a 6 meses elas têm que estar de volta. Quando a gente se fala de tratamento, a nossa cultura não tem muito esse cuidado. As pessoas, agora elas estão melhorando muito, mas não fideliza. Por quê? Vou fazer uma hidratação? É assim que as mulheres pensam. Vou lá toda semana fazer uma hidratação? Mas a gente tenta oferecer um trabalho diferenciado para que ela retorne, sim, ela veja que é diferente o cuidado, o tratamento com o seu cabelo. Então, é todo um processo de lavagem. Nenhuma cliente sai de lá com o cabelo molhado, sempre seco. Isso é muito importante. E esse é o processo, mais ou menos, aí lá do salão. E você entrega para a cliente, então, todo o processo. Hoje em dia, vai entregar o produto... Vai entregar o tratamento, enfim. Vou entrar aqui um pouco na participação do Instagram, né? Mudando um pouco de assunto, mas a Larissa quis perguntar para você o seguinte: qual a maior dificuldade que você entende em ser uma mulher empreendedora, né? Porque, como eu pensei em falar aqui, é um privilégio estar aqui recebendo a Fabi, né? Uma mulher, como eu falei lá no início, no primeiro episódio do programa, que a nossa intenção é estar, né, contribuindo com todos os comerciantes, os empresários da nossa cidade e principalmente, no meu caso, né, as mulheres que tenho aí um lugar de fala, né, que eu quero muito ver cada vez mais no meio empresarial. Então, como é para você hoje ser essa referência, né, uma mulher referência na sua área, no seu estilo de cabelo, na sua essência? Então, muito além de ser mulher negra, isso é muito importante para o meu movimento, a minha bandeira que eu levanto, sim, de ser essa questão de negra. Então, empreender não é fácil. Todo mundo passa por isso, é difícil. E dificuldades... Qual a pergunta que ela perguntou? Qual o maior desafio de ser mulher? Qual o maior desafio, isso? O desafio é você permanecer. Eu acho que você permanecer dentro do seu negócio, igual meu negócio, eu falei pra vocês, estou 9 anos trabalhando com caixa e graças a Deus ele continua evoluindo. Eu acho que o desafio maior é você sustentar o seu negócio, porque não é fácil. Você perseverou por 7 anos até vir o boom dos cabelos cacheados, né? Sim. Que faz 2 anos isso. 2 anos. E aí foi... Pra mim, ficou melhor ainda, porque realmente as pessoas, as cacheadas, elas não gostam que falem que é moda, tá? É aceitação. Aí, não, mas fui eu que falei no início. Não, a culpa não é do Pedro. Aí, eu falei, é moda. Minha mãe tem cabelo cacheado. Sim, é verdade. Tem cabelo cacheado, né? Ela teve câncer e por um período ela teve que fazer químio e perdeu os cachos.
Mas agora voltou e os carros estão 100%. Sim, acho lindo. E fica linda. Tem uma minha tia Alexandra também, resolveu aceitar, né? Aceitação. Aceitação, a gente fala isso. Que minha aceitação. Família, minha irmã não. Não tem cabelo cacheado. Mas aí é isso. Eu acho que o maior desafio é você conseguir se manter no mercado, porque não é fácil, gente. Quando a gente se trata... a partir do momento que você quer crescer, você tem que arcar com tudo que está por trás. São os impostos, estar em dia. Eu tenho orgulho em falar que a minha empresa é toda certa. Eu tenho alvará. Não é aquilo que a gente falou no início. Não é porque eu estou dentro de um bairro. E isso muito me dói, tá? Porque eu escuto muito. Eu amo seu salão, mas às vezes eu não vou lá porque é um pouquinho caro. Aí eu falo assim, caro? Não é caro. Não é caro para uma comerciante que está com seus impostos em dia. Você está entendendo? E aí é ruim quando não se existe uma fiscalização, porque é aquilo que a gente conversa. Aí tem outros segmentos, às vezes, ou do mesmo ramo, ou de outros ramos, que às vezes não tem imposto, então eu vou cobrar mais barato. Verdade. Dá para fazer mais barato. Então, isso é um desafio muito grande no país que a gente vive, essa questão de impostos. Até para você entregar, não é o preço, né? É o que você entrega, né? É o que entrega. É aquela coisa. Uma burocracia, Fabi, e às vezes as pessoas também nem conseguem seguir uma linha de regularidade fiscal. Sim. É porque os números de impostos são gigantes. Gigantes. Então, assim, se você também não tem uma assessoria boa, contábil, acaba que você deixa a desejar e acaba perdendo o foco. Depois você não consegue se reestruturar, enfim. Hoje a gente conseguir ter funcionários legalizados, certinho. Eu sou toda correta. Não, e é bom para o funcionário, é bom para você, para a empresa. Sim, porque as pessoas começam a mudar o olhar. Quanto mais você começa a crescer, ninguém vai olhar a Fabiana, daquele salãozinho. Não, até na hora de você contratar, ela já vai olhar. Não, é a Fabiana. Ela pode realmente me dar uma carteira assinada, pagar tudo que eu tenho direito, porque quando eu vou contratar, já não me olham mais assim. Eu vou só trabalhar aqui na recepção, eu sou daqui do bairro, aquela coisa. E nem eu quero mais isso para minha empresa há muitos anos. Eu já não trabalho assim, não acho legal. Tem que ser bom para os dois lados. Hoje você tem quantas pessoas na sua equipe? Hoje eu tenho 6 pessoas. Eu reduzi. Por quê? Eu sou muito exigente. Eu prefiro trabalhar com 6 e oferecer um trabalho de qualidade. E 3 estão comigo ali de muitos anos. Eu saio de lá assim, de olhos fechados, porque eu já botei 8, 10, 12 de estar trabalhando pela comissão, pelo valor. E quando você trabalha pelo valor, você perde a qualidade. Então eu recuo, eu sou assim, eu recuo e eu avanço devagar, mas aí eu sinto. Porque senão não adianta, não vale a pena. Você ter quantidade e não oferecer qualidade. Perde o padrão também da sua empresa, né? Da minha empresa. E somos 6 que estamos dando conta, trabalhando bastante. Estão arrasando. Mas se tornando referência aí, né? E nessa distribuição, o que você está imaginando? Então, esse é um assunto que eu ainda tenho que começar agora a parar para organizar, porque eu pretendo realmente agora distribuir para todo o Brasil. E além da minha linha Home Care, que é essa que eu estou lançando agora, eu tenho a linha profissional, que somente cabeleireiras poderão comprar e ter acesso. Eu acho que esse também vai ser, assim, meu grande lançamento, porque eu não acho legal. A indústria hoje, ela quer vender, tá? Então, eu não acho legal a Paula ir no meu salão e eu aplicar no cabelo dela um produto que está vendendo ali na loja de cosméticos. Ela quer ir lá porque ela quer um diferencial. Se fosse para comprar ali, ela aplicaria em casa. Então, eu também tive essa jogada. Eu falei assim, eu vou criar um produto onde o cabeleireiro ele vai ter um resultado diferente. Aquela cliente, quando for no salão, ela tem um resultado diferente. Porque senão ela vai levar minha linha para casa, ela não volta no meu salão, ela não vai voltar no salão das minhas alunas. Você entende? Então... Não, eu perguntei porque eu imagino que essa logística vai ser bem complexa. Vai, assim, cada vez mais. O processo de distribuição, que você tem que receber, atender o pedido, distribuir. De repente... E dependendo do volume, às vezes tu acha que vai vender tanto, mas dispara e você tem que ter retaguarda para isso. Se Deus quiser. Sim, essa é a minha ideia. Vai ter que expandir a equipe. Eu tenho certeza que vai ser sucesso absoluto, que vai explodir de venda, vai te surpreender e você vai ter que ter um polo de distribuição muito grande.
Amém, recebo. Muito grande. E você já está planejando isso? Então, essa semana eu fiquei de tirar para começar a ver isso. Eu pretendo ter vendedores na rua, para visitar a loja, apresentar, depois da minha volta da fábrica. Eu quero estar lá, ver o processo, saber realmente tudo como vai ser, como eu estou vendendo. Você vê, eu tô tão feliz que até as caixas vêm com o meu nome. Eu tive todo esse cuidado, Legal. sabe? Coisas que não vinham. Os produtos são todos personalizados em tudo, né? Tudo com a minha marca. Então, eu acredito, eu pretendo, para começar, aqui na região dos Lagos, minha marca tá em todas as lojas da região, para iniciar. Eu ainda não visitei os donos, parceiro, atenção, que eu vou fazer uma visita a vocês. Atenção! E realmente, porque eu quero a minha marca aqui na minha região para começar. E depois a gente vai começar a expandir. Eu tenho um profissional do marketing que já está vendo a questão do site. Então, já está trabalhando, mas não nesse nível, Pedro, que eu acredito também que vai chegar. E só para terminar o papo dos carros, o Sportage foi para a venda dessa nova marca. Conquistou e investiu. E investi ele de novo. Então, olha só, independente do carro que você vai comprar no futuro, você já tem que ter certeza, você tem que botar ele em outro investimento. Tem que botar. O que tá dando certo não pode parar. Não pode mudar. E falando nisso, já falando de futuro, falando do passado, como que você vê a Fabi sonhadora, né, com 14 anos foi jovem aprendiz, hoje está essa empresária de sucesso, que vem crescendo a cada ano. De 10 anos atrás, você imaginava estar vivendo isso hoje? Não, eu nunca imaginei, assim. Realmente é surpreendente. E eu tenho muito medo, Pedro, de perder a minha essência, sabe? Eu até hoje, eu gosto de tomar uma cervejinha, quem me conhece sabe. Gente, eu rodo aqueles bares lá no bairro São João, eu sento. As pessoas chegam pra mim e falam assim, caramba, o que você tá fazendo aqui? Eu falo, cara, eu sou nascida e criada aqui. Eu não quero perder essa minha essência. Eu ando naquela rua principal, cara, todo mundo vem falar comigo, as pessoas... E, tipo assim, elas vêm me tratar hoje, eu já conversei isso esses dias com a minha irmã, elas vêm falar comigo com respeito. Eu não sou mais aquela Fabiana, eu sou uma outra pessoa que as pessoas me respeitam. Nossa, é ela. Tipo assim... E eu tomo muito cuidado em não transparecer ser uma pessoa soberba lá. Se deu bem, tá se achando, eu não gosto. Até porque você tá ali no seu lugar, né? No meu lugar, eu tento não passar isso para as pessoas. Só que assim, infelizmente a gente não agrada todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai falar, se acha muito, não sei o quê. Mas isso assim, eu sou muito de boa, eu tento ser simples, não perder a minha humildade. Eu acho que eu nunca sonhei ter o que eu tenho hoje. Realmente foi muito trabalho, tá? Não foi fácil, como eu falei para vocês no início. As pessoas, a sociedade, elas julgam muito, tá? Elas julgam no fato... casou, se deu bem, por isso que tá bancando essa banca aí. Mas, na verdade, foi trabalho. E eu sempre trabalhei e eu sabia onde eu queria chegar. Eu não tenho medo de empreender. E... Duas palavras que eu carrego muito comigo, eu acho que a gente tem que sonhar, né? O sonho, a gente não pode deixar de sonhar. Se você tem um sonho, acredite, porque vai acontecer, isso é inevitável. E a gente tem que trajetar... Ih, eu tô nervosa, eu tô emocionada. Quando falo assim, né? Projetar. Só você sabe, né, Fabi? Tudo só que você sei, passou, todas as dificuldades. Porque assim, quando a gente fala em desafio, às vezes o desafio você quer viver ele porque você sabe que você tem capacidade de superar. Sim. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era mais disciplinado, eu gostava de correr. E eu consegui correr uma meia maratona. E isso para mim era impossível. E eu consegui correr. Então, assim, isso foi um desafio que eu me coloquei. Só que desafio, na minha opinião, é diferente de dificuldade. Sim. Dificuldade é a vida que coloca. Sim. O desafio é uma escolha. Né? Então, assim, você sabe as dificuldades, as dores, quantas vezes você colocou a cabeça no travesseiro ou no momento de trabalho você passou um filme pela sua cabeça de tudo que você passou, de todas as dificuldades que você estava tendo no momento, de quantas coisas você superou. Sim, né? nem sempre foi só sucesso. Deus só coloca pessoas na nossa vida e deixa elas ficarem quando você constrói isso mesmo. Então, assim, independente de casamento, independente de qualquer coisa, Sim. Quem construiu e quem fez você hoje ter o sucesso e o resultado que você tem, foi você, através do seu trabalho, do seu compromisso diário, da sua disciplina. Então, assim,
Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Verdade. Então, assim, ele foi alvo. Um dos melhores amigos dele o traiu. Verdade. Então, assim, quem dirá nós, meros mortais, pecadores, que erramos a todo dia, mas que a gente tem Deus no coração e quer fazer melhor e mais. E mais. Né? Não podemos desistir, porque senão não alcançamos nossos sonhos, nossos então, objetivos. Graças a Deus, você superou suas expectativas de 10 anos atrás. E agora eu quero superar mais ainda. Mas assim, pela conversa que a gente está tendo, e eu não sabia dessa questão do lançamento dos produtos, e eu estou imaginando uma coisa muito grande. Amém. Não, de coração, eu estou imaginando uma questão, um projeto grande mesmo. Sim. Que vai te surpreender em todos os aspectos. Tomara que aconteça. São os detalhes. Eu falei pra Paula, nossa, Fabi, tá bonita com essa cor. Eu falei, é a cor da minha marca. E essa semana eu só vou usar a cor da minha marca. Isso aí. É marketing. Isso eu tô com pena de não ter um produto meu pra estar aqui assim hoje nesse podcast. Verdade. Mas não vai faltar oportunidade. Verdade. Então, a gente hoje trabalha com isso, marca. Eu quero que as pessoas me olhem e me ligam. Nossa, é a cor da marca dela, é a cor do produto dela. Então, isso é bem legal. E aí, Fabi, eu tô pensando aqui o seguinte. Você tem o seu atendimento ali diferenciado. Até de uma forma talvez exclusiva. Porque você, como colocou, você já teve equipe de 10, 12 pessoas, mas que você não conseguia ter um resultado que você esperava e você teve que reduzir para entregar mais qualidade. E dentro dessa sua leitura que você colocou também um pouquinho atrás, você pensa em formar novos profissionais com talento, eu tenho certeza que até melhores que o seu. Sim. Então, eu acredito que talvez daqui a 10 anos você vai seguir numa linha mais de consultoria, de venda de produtos, do que o serviço propriamente dito, que foi o que te iniciou. Esse assunto é muito legal você abordar, porque me perguntam muito. Muitas pessoas querem que o Fábio esteja em Cabo Frio, em Araruama. Por que não expandir o Fábio? Essa é uma das maiores perguntas que eu recebo todos os dias. Por diversas vezes eu tenho colocado minha cabeça no travesseiro e falo, poxa, abro outro, não abro. Abro, não abro. Não é medo, é essa questão. Não seria melhor, é o que você está falando, eu ensinar novos profissionais e espalhar essa sementinha da Fábio do que eu montar salão. É muita... Não conseguir entregar a sua qualidade também, né? A minha qualidade e outra coisa. Eu tenho a minha linha hoje, que é o meu foco. Então, pra gente crescer, a gente precisa focar em uma coisa. Não adianta querer abraçar um mundo. Eu sei que pode, mas a gente tem que estar com planejamento, estratégia, passo a passo, tudo certinho. Então, essa é uma das perguntas que eu recebo muito. Quando que vai ter um Fábio em Cabo Frio? Quando que vai ter? Cabo Frio e Araruama é disparado. É disparado. Até no centro aqui de São Pedro me pedem muito também. Vem pro centro, pra gente vai ser mais perto. Então, é projeto que eu tô botando na mão de Deus. Se tiver de ser, de expandir, Deus vai botar pessoas capacitadas ao meu redor para estar fazendo o meu negócio crescer cada vez mais. Mas para sair agora com falta de profissional no mercado, só por abrir e ter nome, eu prefiro recuar. Como eu falei para vocês, eu recuo e depois eu avanço. E essa questão do curso que você disse que está planejando, você pretende ensinar tanto a mão de obra quanto usar o seu produto, né? Tudo. Levar a marca, eu não posso trabalho. garantir de fornecer meus produtos para essas profissionais. O principal eu estou dando. Eu estou ensinando elas a utilizarem e basta elas começarem, como o Pedro acabou de falar. A gente, né, ensina, dá o pontapé. E ali a pessoa tem que buscar. Porque aí ela vai ter que conseguir adquirir o produto de alguma forma, porque atendendo a primeira, começa a fluir. Foi assim que eu fluí. Eu precisei fazer a primeira, a segunda, e assim as coisas vão prática, acontecendo. Você vai entendendo. Mas eu espero de verdade conseguir realizar esse sonho, porque é uma coisa minha. Eu acho que tem tantas meninas por aí que precisam de oportunidades. Até pela sua história também, né, Fabi? Pela lá minha atrás história. Você foi jovem aprendiz. Sim. Começou lá no início. E eu fiquei muito tempo esperando esse momento, porque, como eu falei, eu deixei a estrutura do terceiro andar, porque o terceiro andar eu iria fazer uma escola dentro do bairro, o maior bairro de São Pedro da Aldeia. E então eu teria uma escola. Eu acho que seria um projeto lindo. Mas tá difícil eu ir para esse terceiro, porque eu tô envolvida em outras coisas. Eu falei, vamos fazer aqui nesse segundo mês, a gente tira uma segunda-feira. Eu me comprometo a estar aqui dentro da carga horária permitida. Hoje eu também tenho curso que eu sou capacitada a estar
Ministrando, assinando aquele certificado, fazendo ser válido, porque eu não paro, eu penso em tudo. Porque não, a gente não sabe, a gente trabalha com as mãos, acontece alguma coisa, mas eu sei ensinar, eu posso falar, então a gente sempre tem que pensar no amanhã. E daqui, então, falando no amanhã, e daqui a 10 anos? Como você se imagina? Tanto a Fabiana, empresária, quanto a marca Fábio. Resumidamente. Olha, quem tá próximo de mim, eu tomo até cuidado em falar isso para não achar que eu tô sendo soberba. Quem são os meus amigos que estão próximos, eu falo, olha, vai me aguentando porque essa marca vai me deixar milionária, tá? Isso aí. Vai me Tem aguentando. que pensar, Fabiana, tudo que você projeta, você... Aí todo mundo ri, né? Vamos lá, vamos ver a doidinha de novo aonde ela vai chegar. Mas eu espero que a minha marca seja sucesso em não só Brasil, todo mundo. Porque lá fora também está crescendo muito essa questão de cabelos cacheados. Então, eu espero a minha marca estar em todos os lugares do mundo. Quem sabe lá na Times Square, meu outdoor. A gente não pode parar de sonhar. Então, você vê como eu estou pensando muito grande com essa marca. E você... não só me acomodar nessa questão dessa linha. Eu já vou sair da fábrica lançando uma próxima. Então, por isso essa ideia. Fabi, assim, a sua ideia ela é muito viável. Eu digo talvez, e eu quero colocar aqui de uma forma que não seja que você não consiga alcançar. É lógico, só que sozinho a gente não faz nada. Não. A gente sempre depende de pessoas e de grandes processos. Por exemplo, a tua marca ganhou uma expansão muito grande, você vai receber propostas nela. Sim. Não que você deixe de ser. Pode ser que amanhã, vou dar um exemplo, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas que não sei nem se é uma marca de cosméticos. Mas vamos dar um exemplo. A L'Oréal quer comprar a Fabi. Fabi, você vai ser nossa embaixadora, você tem 51% da empresa, 49% é nosso, operacional, a gente vai fazer aqui, daqui a pouco a gente tá vendendo ação e tal. Ó, Pedro tá conhecendo bem, L'Oréal. Pensar alto, sonhar alto. Tô adorando esse podcast. Isso aí. Tá me botando lá em cima. Sonhar baixo, sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Podemos. E tudo que você pensou é sonhar alto. Tudo que você idealizou, você correu atrás e conquistou. Então você tem que idealizar, correr atrás. Aí o que eu ia perguntar, e a questão do salão? Você pretende continuar com o salão ou depois manter só a questão dos cosméticos? Enquanto eu puder, assim... e eu sou aquela pessoa, por exemplo, como eu falei pra vocês, eu tenho 2 ou 3 funcionárias muito antigas lá comigo. E eu não pretendo perdê-las. Eu falo pra elas que cada degrau que eu subir, elas vão vindo junto comigo. Legal. Então, eu tô deixando a minha semente, então eu não vejo por que hoje não fechar o meu salão. Eu pretendo, sim, fazer com que elas estejam lá presentes, são meus olhos, entendeu? Dentro dessa expansão da marca... Você pensa em loja própria ou só venda terceirizada? Venda terceirizada, eu digo que você falou que pretende colocar uma equipe de venda de rua. Terceirizada agora de início, terceirizada. Não pretendo loja própria no momento. Loja física, eu digo assim, a loja em shopping, né? Loja em grande centro comercial. Já pensei em colocar pequenos estandes, se for o caso. Mas nesse momento, eu pesquisei, fiz pesquisas, para mim é mais interessante terceirizar. Tudo que não me envolva... eu estar de frente. Por exemplo, se eu montar uma loja, eu sei que eu vou querer estar de frente. E eu não vou ter tempo para ela. Então, terceirizando, eu vendo, emito a nota e o meu produto vai indo. Eu só tenho que fazer o trabalho de divulgar bem para esse produto não ficar na prateleira dessa loja. A gente quer que gire, que venda. Então, fazer essa distribuição é melhor, né? Você quer ser uma distribuidora. Uma distribuidora, isso aí. Tá, legal, porque assim, eu já imaginei, sei lá, a Fabemi no Shopping Parque Lagos, aí a gente vai lá no Rio Sul, tá lá. É legal. Entendeu? Tá vendo, Fábio? Já vai anotando, entendeu? já vai anotando. Mas agora, lógico que a venda pela internet, ela tem um alcance muito maior, né? muito maior. Mas pode ser que seja um processo, seja exatamente esse. Pode ser que hoje eu tô falando que não, mas a gente querem ter uma retirada. Sim. Acabou ali, ela não quer comprar pela internet, ela tá precisando de um lugar, por exemplo, na capital que tenha que venda. Sim, hoje é um dos pontos, Pedro, que eu penso muito em tirar o meu salão do bairro e talvez trazer ele para o centro. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tô ali, eu falo isso pro meu esposo. Talvez se eu estiver no centro da minha cidade, onde eu comecei, é muito mais fácil as pessoas estarem retirando esse produto e ao mesmo tempo tá com o salão funcionando ali. Então eu tenho estudado várias questões
apesar do teu carinho pelo bairro. Pelo bairro. O seu amor pelas pessoas que estão lá. Na verdade, eu vou usar o espaço para minha escola. Eu tô estudando projetos. Chega um momento, Fabi, que você tem que crescer. Tem que crescer. Não isso que aí. você vai perder as suas raízes, pelo contrário. Não, pelo você contrário. Vai estar lá. E eu tô deixando uma raiz melhor ainda dentro do bairro. Hoje, assim, eu não vejo, eu não conheço, tá? Até porque eu não frequento, né? Mas, e tá bem entendido, mesmo sem frequentar. Eu não vejo, Fabi, um salão hoje, assim, eu tô idealizando aqui, um salão grande, sei lá, com uma fachadona de blindex, aquela parada toda iluminada, entendeu? Várias cadeiras e assim, numa beira de rua. Não tem. Sempre estão no climatizado alto. E tal. Eu sempre, assim, pelo que eu conheço, ou tá no alto, no segundo andar e tal, ou tá dentro de algum espaço de galeria, mas beira de rua, um salão, assim, realmente impactante. Vou dar um exemplo, assim, até te dando uma dica, assim, do meu ponto de vista, né? Se você bota na beira da estrada, não que você saia do bairro São João. Você pode continuar no bairro São João, mas ali na beira da estrada não tem nem por que você abrir em Cabo Frio. Não, ou trazer para o centro de São Pedro. Porque, a visibilidade que você vai ter vai ser o meu público, ele é da região toda. Então, eu não preciso estar no centro de São Pedro, eu preciso estar num lugar de fácil acesso, de passagem, como o Pedro está falando. E é o que você está falando, acrescentando a questão do salão, é um pouco diferente também por conta do cliente ser fidelizado, né? Então, ele vai atrás do salão, ele não passa, vou passar, vou comprar. Não, ele conhece a Fabiana. Então, nessa questão, até o seu público do bairro São João vai te seguir onde você for. Olha, entendeu? Eu vou confessar um negócio pra você, Pedro. De manhã, eu saí dali do bairro, eu vi uma loja beira da rodovia e falei assim, no meu pensamento, acho que eu vou comprar isso daí, vou botar meu salão aqui. E agora você tá falando isso pra mim, olha. É um sinal. Juro pra você, eu falei assim, vou comprar esse terreno, porque às vezes a pessoa tá ali o terreno, ele tá quieto, às vezes quem tem oportunidade é a hora. Eu falei assim, vou comprar isso daqui, porque eu conheço o dono, falei, vou falar com ele. E olha aí, hoje nesse podcast rola uma conversa assim, que a gente às vezes não entende, né? Até uma coisa em comum que acontece muito com a galera que empreende e é comerciante, essa questão do ponto dos sonhos, né? Porque acha que às vezes é o centro da cidade, que é o ponto dos seus sonhos. A gente falou aqui com o John, por exemplo, foi até o John da Clube Fashion, foi o nosso primeiro entrevistado, ele colocou que... Eu assisti, um amigo querido. Ele tinha um ponto ali que ele passava e imaginava, cara, aqui tem que ser meu start, meu início. E realmente aconteceu no momento certo. Apresentamos também um programa que a gente entrevistou o Alexandre Trajano, que é o chefe do Poé, do Poé Bistrô. E ele, até no programa ele não falou isso, mas falou nos bastidores pra gente. Que onde hoje está localizado o Poé, ele já tinha um plano de alugar lá há 10 anos atrás. Ele sempre passou, falou, pô, um dia eu vou montar aqui um restaurante, um dia eu vou trabalhar aqui. E hoje ele está trabalhando lá como o Poé Bistrô. Que legal. Então, assim, talvez isso é uma coisa que acontece, é muito comum e que dá certo. Projeto, a verdade Você tem que imaginar, tem que perseverar, tem que construir esse sonho, que no tempo certo Deus abençoa. Amém, eu recebo. Ô, Fabi, durante essa trajetória, né, linda, de muito sucesso, de muitos momentos bons, a gente sabe também que tem aqueles momentos, né, que abalam, flores. Que abalam o empreendedor. Então, assim, nesse processo, além da questão da pandemia, que você também estava com o salão nessa época? Tava. Teve algum momento marcante para você durante esses 13 anos que te deu, assim, que marcou? Nossa, eu pensei, sei lá, em fechar, ou... Além do que você falou, né, pra gente, mas, assim, pra explicar melhor pra gente. Fabi, eu tava escutando um podcast e eu não vou lembrar agora exatamente qual foi o autor do livro ou o programa que falou sobre isso. Já até sei. Mas ele falou o seguinte, que tem um estudo que aponta que para a pessoa se tornar milionária, ela tem que quebrar 2 vezes antes. Abrir mão. A média. O empresário, ele quebra e na 3ª tentativa ele consegue realizar seus sonhos, né? Então, assim, é uma média de... Pegaram não sei quantos lá, fizeram um estúdio, até no próximo programa eu vou trazer essa informação. Então, assim, realmente é muito difícil empreender no Brasil. Sim. É muito difícil ter resultado. Então, assim, quais foram os momentos de dificuldade? Os momentos de uma história engraçada? Conta aí pra gente. Então, a gente só tá falando de sucesso, foi tudo muito lindo, só que a história não é bem assim.
Claro que teve momentos, a Fabiana hoje, 2023, é muito diferente da Fabiana em 2019, o ano da pandemia. Acho que dali de 2019 eu até comecei a mudar a minha questão financeira. Quando mexe no financeiro da empresa, antes eu não sabia separar o que acontece com vários comerciantes. O que está entrando a gente gasta, vai para ali, vai para o bolso, vamos sair, vamos comprar roupa, daqui a pouco tem que repor o produto. Então, eu realmente, antes da pandemia, foi uma época que eu não estava bem. Eu tive vontade de desistir, eu não conseguia mais repor os meus produtos, porque começou a minha imaturidade em achar que tudo que entrava poderia ser gastado. E aí não foi bem assim. E chegou ao ponto de eu não ter como repor o meu próprio produto. Eu não tinha dinheiro para sustentar o meu salão. Nem a luz, quando chegou, eu não tinha. E mesmo assim, meu salão sempre com movimento, porque eu gastei demais. Então, gastar demais não quer dizer que tudo que entra faz parte do salão, da empresa em si. E aí, eu tive essa vontade de fechar, mas, graças a Deus, eu sou muito abençoada. Eu tive ajuda da minha família. Foi quando pegou na minha mão, me levantou. E aí foi até onde teve essa grande obra. Tudo mudou ali. E aí eu entendi. Ou eu aprendo, ou ninguém vai pegar na minha mão mais, não. As pessoas cansam. Chega uma hora que ou você amadurece, ou o seu irmão, o seu pai, a sua mãe, ela vai cansar de... A gente, claro, tá aqui para te ajudar, a nossa família, quem precisa. Mas a partir do momento que você segue com o seu negócio, você tem que aprender a administrar, ter estrutura para bancar, sustentar aquilo ali. E foi dessa vez que eu recebi a ajuda e me deu aquele levante e me deu um choque também. Eu falei assim, chega, eu vou mudar essa história. E dali eu comecei a fazer tudo certo. Tudo. Imposto? Eu não queria, eu não tinha compromisso quando a contabilidade mandava. Nada. Mas pergunta, eu tinha um look novo cada semana. Eu tinha, sabe, coisas fúteis. Fúteis que eu não estava vendo a minha empresa fluir. Por questão de pensamento, falta de incentivo. A gente precisa passar pelo momento difícil, e foi bem difícil, para a gente aprender, amadurecer e seguir. Legal. E assim eu aprendi, e hoje eu sei separar o que é para cada segmento e não paro de investir. Hoje, se você me vê, eu tenho um podcast, preciso ir lá comprar uma roupa. Não tem isso. Pega o que tem, faz uma outra. Se for necessário, a gente vai comprar. Se não for, porque eu tenho outros planos. Eu tenho outros projetos. Tem que focar no seu projeto. Então, se eu não... prioridades, outras prioridades. Se eu não focar, isso sirva de exemplo para vários empreendedores que estão entrando aí no mercado agora. Uma coisa que tem um ano, acho que tem um ano ou menos que eu resolvi transformar a minha casa. A minha casa eu comprei, era a casa, Pedro, mais simples da rua. Sabe aquela casa mais simples que ninguém queria comprar? Eu lembro que os meus vizinhos falavam, cara, ninguém vinha ver essa casa. Só vocês quando chegaram e compraram. Por quê? Quando eu comprei, eu já vi potencial naquela casa. Eu já tinha visto, eu falei assim, para começar, eu já não entrei na casa como ela era. Eu já troquei todos os pisos com as minhas condições que eu tinha na época, não lembro que era o meu salão, já. Eu já troquei todos os pisos, não foi o porcelanato que eu botei na época, mas também não foi aquele miudinho que estava na casa, porque era muito antiga. Então, eu já vendo potencial ali, tem um ano que isso serve também de lição para muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast hoje. Parem de querer mostrar um status, às vezes na rede social, que não existe. É uma roupa de marca, é um perfume caro. E a casa, às vezes, estão esquecendo a sua casa. Sua qualidade de vida. A qualidade de vida, um plano de saúde. Então, foi de lá para cá, eu mudei. Toda a minha família, a minha casa, hoje a gente tem um plano de saúde. Coisa que eu não tinha, Pedro. Porque a minha cabeça era fútil, era roupa nova, era... Não, na minha opinião, ostentação é uma das maiores estupidez... Mas às vezes do atual ser humano. As pessoas assim, tem vivem... tanta coisa que a gente tem mais necessidade que a gente não dá importância, sabe? Sim. E aí tá preocupado em ir no melhor restaurante.
de postar a foto de um prato, ou tá preocupado de fazer uma viagem que às vezes você nem tem condição de fazer só para falar que você tá lá para postar. E exemplo disso, então, assim, vou te contar. Um ano tem que eu comecei a reforma na minha casa. Aí aquela casinha velha, antiga, fiz outra em cima e resolvi empreender na minha casa também. Fui morar na de cima e comecei a alugar pra temporada de baixo. Que legal. Então já foi mais uma rendinha que eu comecei a juntar aí. E tudo isso, novamente, vamos falar de molar. Você é doido, eu não vou fazer. Falei, olha, eu vou fazer sim. Um abraço para Luciano, aproveitando. Pois é, nosso amigo Luciano, com certeza está acompanhando o programa, um abraço. Aí eu falei assim, vou fazer a obra porque nós dois somos autônomos. Eu não sei o dia de amanhã, eu preciso de um aluguelzinho. A gente não tem aluguel aí. Construir a casa em cima da minha. Já pensando grande. Mas enfim, não deu muito certo, porque eu comecei a alugar e entendi que a minha família, minhas filhas moravam ali, não era o que eu queria pra gente nesse momento. Então tem duas filhas. Duas filhas. Então, tem um ano, o que eu fiz, Pedro? Eu resolvi, juntei as duas casas. E aí, terminei a obra tem um mês. Mas antes dessa obra, o que acontece? Eu construí essa de cima. Pedro, precisou eu passar por isso antes da pandemia aí. A minha irmã chegou pra mim e falou assim, Fabiana, você já reparou que você posta os stories? Sua luz está no bocal, naquele pendurado. Você não investiu em luminária pra sua casa. Foi quando, aí a gente volta no assunto, realmente. Mas pergunta meu guarda-roupa. Meus sapatos. Então eu tava esquecendo da minha essência, minha casa. As minhas filhas moram ali. Eu vou deixar um legado para elas. Foi quando eu resolvi fazer essa junção da casa, tem um ano, e resolvi me dedicar à minha casa. Claro, com prioridade. Eu tenho a despesa do salão, eu tenho a despesa. Sim. E a priorizar, comprar móveis, realmente fazer a parte de iluminação, reformar. Então as pessoas estão perdendo essa essência. Elas estão mostrando um status de vida na rede social, que às vezes elas estão indo para sua casa. Não tem conforto, não tem. Estou esquecendo de olhar ao redor. São coisas poucas, assim, que isso é mais um conselho mesmo que aconteceu comigo. E eu tava assim, achando que eu tava indo pelo caminho certo. E hoje eu tô vendo que o caminho certo é esse, é focar na nossa família, é focar na nossa casa, esquecer trabalho, glamour, status social, porque isso não vai pagar as contas no final do mês. Além desse conselho aí, você colocou que é importante ter educação financeira, né? Educação financeira. Como empresária, sim, não ter tido uma educação financeira anteriormente acabou afetando a minha muito casa, o seu dia a dia. O meu trabalho. Graças a Deus você teve o apoio da família ali para conseguir voltar. E isso é uma coisa que eu sempre me pergunto, né? Por que a gente não tem educação financeira como matéria de escola? Matéria na escola. Seria bem diferente para o desenvolvimento do país, eu acredito aí. Você falou da sua família. Essa família, então, tem plena participação desde o início no seu crescimento, nas suas conquistas. Na minha conquista. Sua família é muito unida, né? Muito unida. Minha mãe parceirona, minha mãe abraça firme o meu salão, ela chega cedo. Gente, minha mãe, ela não recebe R$1. Mas ela acorda 6 horas da manhã e ela vai limpar o meu salão. É dela, todos os dias. E ela pega aquilo como um compromisso. Eu tenho que ir passar o café, deixar o café pronto. E assim, falar pra ela, mãe, não precisa fazer não. Não precisa, já contratei pessoas, botei lá. Mas não fica do jeito dela. Não, se você falar isso se você falar isso pra ela, acabou. Você arruma uma briga séria. Eu já fiz isso. E às vezes também é uma das coisas que eu sou muito apegada lá. Poxa, ali eu tô dentro de casa, atrás da casa da minha mãe tá ali, ela tem esse carinho. Quem não conhece a dona Marli, quando chega lá, muito receptiva com todos, então... Um abraço pra ela, que é uma querida mesmo. Uma querida. Um beijo. E tem a minha irmã, que ela sempre me ajuda, me deu esse apoio financeiro quando eu precisei, o Luciano, que é meu esposo. Então, a gente, com família, quem tem família, tem tudo, quem tem Deus, eu acho que esse é o caminho pra gente ter sucesso, A família de Fabiana é muito querida. Se a gente for ficar aqui mandando um beijo, manda um beijo pra todos, então. Porque todo mundo é muito especial, né, Pedro? Fabi, e as meninas nesse processo aí, elas gostam, vão ao salão, querem fazer o cabelo toda hora? Elas falam que vão ser cabeleireiras. Isso é certo. Se inspiram. Vão seguir o caminho da mãe. Vão seguir. Engraçado que o caminho da mãe, Pedro, faltando 1 ano pra eu me formar em Direito, né, faculdade eu fiz, eu larguei pra fazer... ser cabeleireira. Antes disso, eu cheguei a fazer faculdade, porque na época o Luciano estava fazendo engenharia.
Então ele chegou pra mim e falou, Fabiana, faz direito, porque aí você assume, eu vou precisar de alguém pra assinar as coisas pra mim, e comecei com ele. Detestava. Não era aquilo. Não era. O Luciano é advogado e é engenheiro civil. E é engenheiro. E aí ele falou assim, faz. Aí comecei a ir. Faltando um ano, que aí foi a história que eu contei lá no início, eu falei, quê? Não quero, eu vou fazer cabelo. Aí hoje, porque graças a Deus já teve diversas fases na nossa vida, a pandemia foi uma, onde quem é autônomo, ele advogado, não foi muito bom, e meus produtos ali vendiam. Eu ia lá, atendi uma clientezinha escondida. Gente, foi a época que eu falo, muitos comerciantes vão falar que eu mais ganhei dinheiro. Sério? Foi na pandemia. Que isso. Juro pra você. Porque o seu serviço também é muito assim, você e a pessoa, né? Eu e a pessoa, e a gente ia de máscara. Não naquele momento que realmente teve o isolamento, realmente não teve esse atendimento, mas... Então, quando começou foi a parte que salvou a nossa casa, porque ali estava entrando e para ele parou e ele tinha que entender todos os clientes que também estavam parados e ali foi uma situação e é uma família que quem olha, a gente não pode pedir auxílio nada. Vamos botar assim. Graças a Deus a gente tem uma reserva para segurar, mas a gente não sabia quanto tempo aquilo ia levar. E olha a contradição, ó. O seu salão sustentou a casa. No final das contas... Por um momento da pandemia, sim. E aí, quando as meninas hoje falam, eu vou ser cabeleireira, eles, vai, minhas filhas, podem ir. Lá atrás, ele já não falaria o mesmo. Ele achava que eu deveria ter terminado a faculdade. Eu falei, mas... A gente tem que fazer o que gosta, o Brasil faz com que a gente pense muito nisso, né? Sim. É difícil você perseverar, acreditar no seu plano de empreendedorismo. Sim. Quando você vê tantas situações difíceis. Tanto é que a maior 80% das empresas que abrem no Brasil fecham com um ano. Sim, eu li sobre isso. E eu falo para você, a gente, é lógico que não tem como especificar, mas a gente perde muito talento, porque é melhor você fazer um concurso público e ter estabilidade para o resto da vida. Sim. Pessoas que poderiam empreender, criarem grandes empresas, gerar emprego, fazer o país desenvolver, mas que é melhor você estudar, fazer um concurso público. Porque tem uma estabilidade. Sua estabilidade, sua renda mensal certinho. Sim. E hoje o mercado, como eu falei no início, eu acho que o ramo da beleza, ele cresceu demais. Eu quero falar sobre isso, porque assim, conversa boa... Em relação a São Pedro da Aldeia também, conversa boa, ela flui e daqui a pouco a gente já tá no final, a gente não consegue falar tudo que a gente queria. Vamos lá. Mas eu queria saber de você, e assim, cara, eu lembro muito, sei lá, há 15 anos atrás, que eu sempre gostei, né, e sempre li sobre isso, que o ramo, primeiro era armas que mais vendiam no mundo. Armas, infelizmente. Segundo era estética ou beleza. Não lembro exatamente. Acho que outro segundo era saúde, terceiro era estética e beleza. Isso há 10 anos atrás. Isso eu li, 10, 15 anos atrás eu li. Hoje, como está posicionado o segmento de estética, de beleza? Ou é beleza uma coisa, estética é outra? Assim, eu estou perguntando como total leigo. Eu acho que engloba tudo aí, eu acredito, mas beleza em si, eu falo de ao todo, de estética. Aí a gente vai voltar de novo ao que a gente estava falando. A internet. Porque ninguém, além de mostrar seu status, quer aparecer, vamos botar assim, desarrumada. Isso foi crescendo muito. Então, ninguém quer aparecer no seu status e hoje as pessoas vivem para a internet, para os seus status, com uma unha descascando. Então, se descascou, epatou lá toda semana. É a gente já sai com a unha marcada, o cabelo marcado. Pra você, isso é uma linha tênue, né? Porque você depende da internet, você vende muito, você vende seu serviço e futuramente vai vender seus produtos. Sim. Mas você também entende que isso, passado do equilíbrio, é uma doença. É uma doença. Para mim, se passar do equilíbrio, é uma doença. É uma doença. É o que hoje eu estava conversando com a Raquel Manhães, que fez a minha maquiagem. Minhas amigas leste, que não fiquem tristes comigo, mas é a questão desses cílios agora que as meninas estão usando. Tá uma coisa desproporcional, as pessoas não estão, gente. Vira uma febre. Se vendo mais. Não é febre, Paulo. Você tá vendo um negócio aqui, cheio de buraco. E, tipo assim, as pessoas não estão... É o que o Pedro tá falando, elas estão se perdendo. A gente tem nossa beleza própria. Natural. Claro, quer botar uns cílios? Bota num evento, né? Hoje eu tenho um casamento ou uma festa. Não, tá virando uma coisa que faz parte do cotidiano daquela família. Muitas das vezes,
Não desmerecendo, porque acaba que é uma profissão também das meninas que fazem. É o que Pedro falou, fazem. é uma linha tênue, né? Ao mesmo tempo que as mulheres começaram a querer se ver mais bonitas, né? Realçar, porque a estética, ela realça a beleza própria da mulher. E é até complicado a gente falar nesse assunto, porque são famílias também que ganham gera dinheiro muito trabalhando. emprego. Gera muito emprego. Mas, assim, é uma coisa que às vezes é absurda. As pessoas não ficam mais sem. Não ficam. A cobrança, vira um vício. A cobrança na mulher, um vício. ela é muito grande. Isso aí, Isso muito aí grande. tem relação também com a questão de ser mulher, né? De ser mulher. É aquela cobrança. O homem bota uma camisa, vai com o cabelo desarrumado e ninguém fala nada. Eu acho que também não tá assim mais, não. Não, eu falo por mim. Pedro super simples. Pedro eu acho que faz eu nada, vejo não. muitos homens também hoje, barbearia. Se barbearia cuidando, não para de crescer, Pedro. Tá abrindo muita barbearia porque tá tendo muita procura. Tá crescendo Antigamente, vamos voltar a falar, o homem ia no barbeiro, acho que a cada 15, 20 dias. Hoje tem homens que vão Agora tem um evento, vou fazer minha barba. É sobre isso que a gente tá falando. E aí tem os barbeiros, tem as lestes, tem as manicures, todas isso no sustenta final, toda uma classe e aí da beleza. O Fabi falando disso, né? Eu tô totalmente de fora, então eu só observo. Você é vaidoso, Pedro. Eu observo, lembro e comento. Eu lembro que um tempo atrás, não sei exatamente quanto tempo, mas surgiu a onda da sobrancelha de rena. Também. Tatuagem de sobrancelha. Tem. Não, mas logo no início. Sim. Então, assim, agora, o que eu entendo de fora, que é o cílio. Começou mas a onda do cílio. Qual é a próxima que vem? Olha, na sua opinião? Já chegou, né? Essas do lado, já chegou. O preenchimento. Os preenchimentos, a harmonização, ninguém vai chateando. Também teve a da bichectomia. A bichectomia. Nem o dente mais a pessoa. Eu vou te falar, é difícil você responder essa pergunta. Porque vão inovando de um jeito que você nem acredita. E não tem como a gente bater, às vezes, numa tecla. Não faz, não é legal. Poxa, a pessoa tá trabalhando, eu quero... É isso aí. Aí vai de cada um, do gosto, né? Do seu estilo. Sim. Eu sou uma, que eu era viciada, como eu falei, no negócio dos cílios. Eu resolvi parar um pouco, dar um tempo. Até lá atrás, você era viciada, por exemplo, em alisar o cabelo. Depois você e assim você vai mudando, entendeu? Fabi, eu sei que você já fez alguns eventos, né? Sim. Em relação aos cachos. Sim. Você tem feito ainda? Eu digo de que você colocou... Encontros, né? Encontros, exatamente isso. Foi. Porque, assim, como eu falei, eu tenho uma prima, né? Maria, que o cabelo dela é lindo. É lindo mesmo. Super cacheado, lindo. Entendeu? E, assim, ela teve dificuldade de aceitar o cabelo dela. Sim, então... E a gente fala, Maria, seu cabelo é lindo. Eu comecei com essa ideia desse encontro a partir disso. E eu também tinha um projeto, só que são muitas coisas e eu não consigo, às vezes, botar em prática. O encontro foi para reunir várias mulheres com o nosso mesmo tipo de cabelo ou que seja no mesmo segmento, onde eu coloquei feirinhas com pessoas ensinando a usar o turbante, que legal, fazendo tranças. E todos esses, eu fiz 2 eventos desses. Eu consegui superlotar, graças a Deus. E eu não dei, Pedro, segmento nos meus eventos. Por exemplo, esse ano eu ainda não fiz. Eu fiz ano passado. Ano passado eu tenho 2 anos. Porque eu sou sozinha. Então, tudo isso você precisa de estrutura. Você precisa de um apoio. E quando você vai buscar ajuda, eu não quero nada envolvendo política. O que eu faço é pelo amor mesmo. Pela sua essência. Pela minha essência. Sim. Então, é um evento que requer custos e começou a ficar muito caro para mim. Tudo gera despesa. Aí foi a partir de um som que você tem que alugar, é o espaço, é uma estrutura. E ele funcionava como uma troca de experiência, né? De vida, Nossa, assim. É um evento que eu vou fazer outro. É muito legal. Até inspirou. Não, assim, eu vou me preparar, me organizar. Aí a gente tem que buscar parceiro. E sempre eu não tive essa visão. Eu mesmo fazia meu evento. Então, acho que tudo programado. Inclusive, você pode ter certeza que quando você fizer, a gente vai divulgar aqui. Com certeza. Já conte com a nossa parceria. Divulgar. E assim, a internet, Fabi, a gente conversou isso, o alcance é gigante. É gigante. Assim, agora aqui a gente tá gravando e o programa fica no link, né? Para quem não está assistindo agora, vai ter como compartilhar com a família, com um grupo de amigos e vai poder depois, daqui a uma semana, assistir e tal. Que legal. Então, assim, em poucos dias, menos de 30 dias que a gente publicou, a gente agora eu não sei, mas há 2 dias atrás,
a gente já tinha alcançado mais de 30 mil contas. Ai, que legal, a gente, que incrível. a pretensão nossa sempre foi dar voz aos agentes de negócios daqui. Sim. E sem pretensões de alcançar muitas pessoas, não. Porque o que eu entendo é o seguinte, se a gente consegue, através daqui, inspirar uma pessoa, se a gente consegue, através daqui, entregar um insight para uma pessoa que vai falar, caramba, eu assisti e aprendi. A partir dali eu tive uma ideia que mudou a minha concepção sobre alguma coisa que me deu um resultado, já valeu a pena. Sim. Então, assim, quando a gente faz também de forma natural e espontânea, é muito bom, né? Muito legal. Esse evento que você fez, você falou que fez 2 edições, eu lembro que no período que você fez, logo após, eu vi muita publicação, muita coisa, muito comentário Alcança positivo. muitas pessoas. O alcance foi muito grande. Foi muito grande, Entrando nesse assunto, agora eu vou entrar um pouco aqui no Instagram, porque são muitas perguntas, mas vamos lá. A Laura Rocha perguntou, em quem a Fabi se inspirou para ser essa super mulher que ela é hoje? Opa! Bom, inspiração, a gente tem que inspirar quem criou a gente, né? Que é a minha mãe, que é uma lady linda, maravilhosa. E nesse ramo dos cachos, tem uma cabeleireira em BH. Ela se chama Mabel Garcia. A Mabel, já fiz o curso da Mabel. A Mabel é uma pessoa incrível, educada, fina. Eu não sou assim, tão fina. Eu me inspirei numa parte, fala mentira. Mas assim, até pra ela falar, é doce. Então eu comecei a olhar aquela mulher e, tipo assim, ela cresceu muito também, mas assim, nunca subiu. Como às vezes eu vejo uma pessoa que começou ontem, nossa, já tá. Ela manteve a classe. Então, a Mabel foi uma das minhas inspirações no ramo dos cachos. E a gente, vou mudar rapidinho, tem que tomar muito cuidado como a gente se comporta na rede social. Porque ao mesmo tempo, quem olha, às vezes pode te julgar e às vezes você não é essa pessoa. E a Mabel, em momento nenhum, ela mostra ser uma pessoa diferente do que ela é. Todos os dias. A Mabel a transparência. É a minha inspiração. Legal. E assim você vai inspirando outras pessoas também. É bem legal que esse dia eu fui participar de um curso e cheguei lá no curso, lá no Rio. Um curso até que eu movimentei a rede social, eu achei muito legal. Que precisava votar para ganhar a bolsa e eu consegui. Eu só não ganhei mesmo o sorteio, mas assim, em menos de 2 dias que eu entrei, eu botei acho que 6 mil votos. Ah, eu lembro. Eu achei muito legal ele falando aquilo. Eu falei, caramba, nem eu sabia do meu potencial. Eu juro que eu não sabia. Não, você inspira muitas pessoas. E sabe o que eu achei legal, Pedro? Quando eu cheguei no curso, eu entrando, as cabeleireiras que estavam lá cacheadas vieram me abraçar porque me conheciam. E tipo assim, eu aqui em São Pedro, elas lá no Rio. É o alcance. Cara, eu te sigo, eu te adoro, seu astral é maravilhoso. Eu olhei assim, sério, gente? Eu quero comigo, sério? Então, olha só, às vezes, como eu passo a minha visão ali na rede social, sabe? Então, eu acho isso... Na verdade, eu não faço muita cena. Eu sou aquilo ali. Às vezes, eu nem tô aparecendo muito, porque eu sou até demais. Quem te conhece sabe que você é aquilo ali. Eu diminuo um pouco. Mas é o alcance que tem com a rede social. Com a rede social. Hoje você tem alguém específico que mexe com as suas redes do salão ou é você mesmo? Não, eu tenho. Eu tenho, trabalha lá. Faz conteúdo. Fixo. Já tentei contratar empresas, só que o que eu faço não pode ser robotizado. Tipo assim, eu vou lá um dia gravar aquelas modelos perfeitas. Eu gosto de mostrar o dia a dia, a realidade do salão. É secando, é cheio de creme na pia. Isso aí. Porque é a realidade. E é o que as pessoas gostam. É o que as pessoas mostrar gostam. A vida real. Vida real, é o que eu faço. A gente tem que abominar o fake. Aí hoje a Paola tá lá, que ela ajuda, tipo assim, no dia a dia, ela tá filmando. E pra trabalhar comigo, eu não sou mole, não. Ao mesmo tempo que eu sou esse amor, eu sou exigente porque é o meu nome. Então eu exijo e já tentei contratar outras pessoas, só a Paola me lê. Ela já tá comigo muitos anos. Já te conhece. Então ela já me conhece, ela sabe que não pode aparecer, se aparecer alguma coisa assim, ela já sabe o ponto do cabelo, tudo certinho. Tudo certinho. Legal. Fabi, conversa boa, ela flui e chega ao fim o programa, porque a gente tem hora. A gente tem transmissão na rádio. Fabi é uma pessoa que rende aí 3 episódios. Muito. A gente tem a transmissão na Rádio Bem FM, 87,5, que agora às 9 horas vai entrar a Hora do Brasil. Então a gente tem que ficar atento à hora de encerrar o programa. Então a gente já vai agora para as considerações finais.
E eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite, de vir aqui contar toda a sua história de sucesso, que é inspiradora para muitas pessoas. E você realmente faz a diferença na vida delas. Parabéns, continue assim, perseverando, acreditando, fazendo o seu melhor a dia após dia, com essa sua ideia aí de fazer a escola, que vai dar muito certo. Você vai entregar para as pessoas tudo que o mundo, tudo que Deus permitiu você viver. Então, assim, sem caridade não há salvação, então vai ser muito bacana. E a marca já é sucesso, a distribuição dos produtos vai superar todas as suas expectativas. Então, assim, obrigado, tá? Eu sou até suspeita pra falar, né, Fabi? Que eu sou muito fã, gente. A gente, além de fã, é amiga. Então, a gente conhece a mulher que ela é, a guerreira que conquistou e vai conquistar muito mais. Então, você será sempre bem-vinda aqui no Gente Boa Cast. Obrigada pela sua participação. Aproveitando aqui também para mandar um abraço nosso para toda a família, toda a equipe da Fabi, que faz a diferença também nessa mulher de sucesso que ela é, né, Fabi? Mandar um beijo para alguém especial. Eu queria mandar um beijo para as meninas que estão lá do salão, né, que é a minha equipe. Muito obrigada também a vocês por me convidar, me dar essa oportunidade. Eu acho muito legal, porque, como eu falei para vocês, às vezes eu não me vejo tão grande. E quando você é convidada para um programa, poxa, que está fazendo sucesso, poxa, que legal, eles estão me dando uma oportunidade, então continua nessa trajetória que você vai alcançar. Muito obrigada, muito sucesso para vocês aqui. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Foi um prazer, foi nosso. Nosso. Pessoal, obrigado a vocês que acompanharam, que mandaram as mensagens. Verdade. Nós estamos juntos, crescendo a cada dia, porque a gente tem a ajuda de vocês. E a gente sempre fala isso, Fabi. Tendo boas indicações, mandem pra gente. A gente quer dar voz a todo mundo. Aqui não tem escolhido, não tem preferido. Vai vir todo mundo. A gente, inclusive, ia fazer um dia só por semana. Mas como a gente começou a relacionar, e caramba, tem esse amigo crescendo aqui, tem essa empresa que a gente admira, tem esse segmento que é bacana. Então, assim, a gente escuta todo mundo, traz todas as boas indicações. Até porque um inspira o outro, né? Vai assistindo o outro e se inspirando. Eu tô aqui como entrevistador, né? Então, assim, eu tenho aula. Todo o programa eu tô isso aqui aí, a gente aprende um pouquinho. Gente, muito obrigada pela participação. Eu não consegui ler todas as perguntas, mas Fabi vai voltar depois, porque é muita história pra contar. Pessoal, Fabi, deixa o arroba aí das suas redes. Olha, vamos lá. O arroba é Fabime, do salão lá com a loja. E o meu pessoal é Fabiana Miguete. Me acompanhem lá também. Tchau, gente. Obrigada pela participação. Obrigado, tá? Boa noite. Boa noite.